Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Como vocês estão vendo, nós estamos gravando mais um episódio da Hora do Tarô e assim, com grande prazer, com grande alegria, eu estou recebendo um amigo, né, que é o Carlos Petronilho, é formado em Sociologia, especializado em Sociologia da Religião, é historiador, é psicanalista, é tarólogo, é astrólogo, é terapeuta holístico, enfim, professor. Gente, o homem faz de tudo e mais um pouco. Nem sei como ele tem tempo e ainda estuda um monte de coisa, viu? Então, assim, é um prazer enorme ter você aqui, João, mais uma Mais uma vez. vez. Nós, Muito. nós tivemos na primeira temporada Foi. e agora na terceira Terceira temporada. temporada. Muito feliz com o convite de novo, de saber que é, fez sentido, que a conversa foi boa e estar aqui para trocar de novo é uma alegria que eu não consigo descrever. Bom, a alegria é total minha, né? E assim, a gente vai falar de tarô, né? Que a gente ama, que a gente adora, né? Tarô que é um instrumento tão importante, que tem tantas possibilidades, né? Sim, Não só de atendimento, de adivinhação, da gente poder realmente aconselhar, da gente poder trazer à luz algumas questões, alguns problemas, fazer as pessoas refletirem, né? Mas também a gente poder ensinar, né? A gente poder levar esse conhecimento tão incrível de tantos anos e que nos traz a possibilidade de repensar em tantas coisas pessoais, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa sua, como é que você ensina, a como- a- experiência de esses, ensinar. a experiência de ensinar, os desafios que às vezes os Sim, alunos nos propõem, né? né? Eu dou aula presencial, online, para grupos e aula particular, né? E cada uma dessas situações tem as suas dinâmicas e as suas dificuldades, e é muito interessante pensar sobre isso nesse momento histórico que a gente está, que tudo é muito fluido, muito rápido, né? E essa semana mesmo eu estava conversando com um aluno que está comigo há 6 meses, e ele também é terapeuta, trabalha com outras técnicas. E ele estava trocando comigo, ele falou: Nossa, como o curso de tarô mudou a minha forma de trabalhar com as outras terapias. Porque quando eu começo a explicar para ele que o tarô tem 4 planos, que a gente separa mental do sentimento, ele nunca tinha pensado desta perspectiva, com essa estrutura, né? Que a relação é uma coisa e o relacionamento é outra, né? O tarô ajuda a gente a entender essas coisas. E ele nunca tinha visto. Então, o ensino do tarô, para quem está comprometido realmente em aprender e a se dedicar, ele transforma a pessoa. A gente costuma dizer, o autoconhecimento é do tarólogo. Sim. O que eu estou passando para a pessoa numa consulta é uma foto do momento que ela está vivenciando, né? Uma bússola, as direções, as questões que ela precisa prestar atenção. Mas o conhecimento, autoconhecimento é de quem aprende, de quem vai viver nessa jornada. E eu acho que o maior desafio hoje começa quando a pessoa me procura perguntando o curso. Ah, João, eu vi aqui uma recomendação sua, eu encontrei você numa rede social. Como é que é o curso? E quando eu começo a descrever, olha, é um curso longo, né, de no mínimo um ano, uma vez por semana, cada aula tem mais ou menos 1 hora e meia, a pessoa já fala, não, um ano? Isso não é muita coisa, um ano. Fulano me ensina no final de semana, tem curso de um mês. Eu falo, então, boa sorte. Se é esse Sim. formato que você está procurando, se isso se encaixa melhor nesse momento que você está, vai lá. Porque eu não acredito nesse processo de aprendizagem. Para mim, aprender o tarô foi e continua sendo uma sedimentação, né? Não é uma sentada de um livro que você vai pegar uma apostila que você vai guardar tudo aquilo, porque não é guardar. Você tem que ir entendendo como que aquele conhecimento, todas essas questões dos planos, das visões, das variáveis, elas vão se encaixando. Então, estudar o tarô é uma coisa que leva tempo. Eu concordo com você, porque a gente está num momento em que, e também não só um momento em que as coisas são muito rápidas, né? Mas também a gente está vivenciando e convivendo com uma geração também muito imediatista, Sim, né? Até porque essa geração
principalmente essa geração nova, geração Z que chamam, né? Eles nasceram com Uma um outra função. celular na mão, né? A gente pode até ver que realmente nasceram, porque você vê às vezes bebezinho, né, já com uma tela na frente do rosto, né? É, Então, na isso é verdade, muito né? louco, isso é muito É, louco e muda esse processo de aprendizagem, né? Ontem eu estava falando com um amigo, ele trabalha numa agência de marketing digital. E eles contrataram lá uns estagiários para ajudar ele com algumas tarefas que eles tinham. Os meninos não conseguem fazer no computador. Ele só consegue fazer no no celular. celular, né? Ele tem que programar no celular, faz atividade no celular e transfere para a tela, porque ele não consegue organizar o pensamento olhando para a tela e digitando no teclado. Para nós é uma coisa tão comum, para Tão, essa tão geração normal, né? é chato, eu não consigo me organizar assim, de tão conectado que eles estão com essa coisa da tela do celular, né? Isso muda a forma como você aprende, o tempo que você aprende, o que você se dedica, né? Mas o que você falou do tarô, eu acho que é muito importante. Apesar disso, apesar dessa geração, apesar das coisas terem que ser para ontem, né? Porque tudo é para ontem, né? O conhecimento do tarô ele tem que ser construído, Sim, né? Então, essa questão da gente realmente ter um olhar de pensamento e não só de palavras-chave, né? É a diferença entre você realmente ter um curso de final de semana e ter um curso de um ano, de 6 meses, eu enfim, falo muito de algo que vai te sedimentar um um conhecimento, né? processo que tem algumas analogias com a alfabetização, né? Então você vai primeiro aprender uma sílaba que vai formar uma palavrinha, para depois você fazer uma frase. Então a gente começa vendo uma palavra-chave, depois a gente vai ver que isso tem planos, e que essas cartas, dentro de um contexto de um jogo de 10 cartas, 12 cartas, elas vão ter comportamentos e uma visão do todo que é diferente. Mas para isso você desenvolver com segurança, leva tempo, né? A gente está, sei lá, 20 anos e eu continuo fazendo curso de reciclagem, Eu né? Fiz também, curso com até hoje. 300 pessoas, aí você fala, mas você vai fazer de novo? Ué, mas eu preciso lembrar, porque tem coisas que eu já não lembro que eu vi lá atrás. E às vezes tem coisas que as outras pessoas falam que você fala, nossa, eu não tinha tido essa percepção, e agora isso me abriu uma nova possibilidade de olhar esse arcano de outra forma. Eu falo que eu amadureço o arcano em todos os momentos, em todos os anos, até os cursos, né, de um ano para o outro modifica, porque Sim, eu vou amadurecendo, vou achando outras possibilidades, inclusive até numa experiência de atendimento, né? À sim, medida que você vai atendendo, vai aparecendo arcanos diferentes que você fala, nossa, dentro dessa situação ou dentro dessa pergunta, não tinha saído ainda esse arcano para mim, e aí, como é que eu vou compor, né, essa leitura, essa interpretação? sim, Eu acho que também, eu acho que a gente está muito atrelado, né, ou comprometido, vamos dizer assim, com conhecimento, mas também com a responsabilidade dos alunos que você colocar também no sim. mercado, também que são pessoas que vão ser coerentes, vão ser, né, É, profissionais, né? essa responsabilidade com o que você fala, É, essa responsabilidade com o acolhimento, com a percepção do outro, de você conseguir ouvir o que a pessoa está perguntando. E para gente que entende esse funcionamento do oráculo, algumas coisas são simples, mas a pessoa, quando chega para uma pra consulta, ela não sabe o que que é uma pergunta objetiva. Que a gente fala, essa pergunta tem que ser objetiva, temporalizada, para eu trazer um resultado para você mais objetivo também. Ela não sabe, ela pergunta, vai dar certo? Né? O é, que que é dar certo? é. Né? Vou conseguir? O que que é? O que que você quer dizer com isso? Então você tem que ensinar ele até a ter a percepção do que ele está buscando. Que às vezes ele até consegue, mas será que aquilo é o melhor, né? Realização não é sinônimo de satisfação, né? A É, gente já viu isso tantas vezes. é. Eu consigo, mas agora o que eu faço com isso? É, agora estou na minha mão, né? E É, agora, né? Qual que vai ser o segundo passo, né? Você me comentou que a gente estava conversando sobre essa questão dos desafios, né? E você falou que você tem uma aluna sim, deficiente visual, sim. né? Que é um grande desafio É, ensinar tarô, que é literalmente a gente ler um alfabeto simbólico, simbólico, né? Para uma pessoa deficiente visual que não vai ter essa essa informação, informação. né? É, Como que é isso? é, é um aprendizado.
constante. Até o meu aprendizado de repensar algumas questões sobre a imagem das cartas e a forma como você vai criando esse conhecimento nela. Quando eu comecei a falar que eu ia ensinar ela, alguns amigos meus falaram: imagina, isso é bobagem, isso é louco, cara. Tarô é isso aqui, ó. Como é que você vai ensinar isso para alguém que não está vendo? E eu sempre falei: o tarô não é isso aqui. O tarô é o meu conhecimento, né? Essas imagens, elas me ajudam a traduzir para a pessoa o que está acontecendo. Existe uma sincronicidade que esse papel, que essas figuras trazem do que a pessoa está vivendo, mas a interpretação é minha, dentro do meu conhecimento. E essa minha aluna, ela tem uma condição diferente, porque ela não nasceu cega. Ela Uhum. ficou cega depois de uma certa idade, acho que ela já tinha 50 anos, quando ela sofreu um acidente. Nossa, E ela, antes de ser deficiente visual, ela se consultava com tarólogos. E ela ia em feiras, e ela sim. ia falar com vários cartomantes que ela tinha possibilidade. Então ela tinha um Ela já contato sabia já. o que era uma Uhum. carta, né? Dizer que ela tinha um conhecimento, não, ela era uma consulente só. Sempre tinha tido vontade de aprender, mas por uma série de condições da vida não foi possível fazer. Até que sofreu um acidente, ela foi se adaptando, se reabilitando para viver nessa condição. Quando um dia a gente se encontrou numa palestra que eu dei para vários deficientes, e quando ela me viu falando, ela falou: eu acho que esse maluco pode me ensinar. E veio conversar comigo. E aí eu comecei a perceber quais são as necessidades dela. Então, quando eu falo para ela, por exemplo, uma cor, uma imagem, né? Quando eu vou descrever para ela a carta do sol, ela tem uma carta do sol dela, Sim. que ela imagina, né? Nas cores que eu descrevi, mas na frequência que ela criou. Então, foi um processo, primeiro, da gente criar essa imagem nela. Então, ela tem um baralho que eu comprei um baralho super, super simples de papel comum e eu fiz uma marca em relevo dos números dos arcanos maiores. Sim. Então, quando ela pega a Então, carta, ela pega uma carta e a referência dela é o numeral. tátil, numeral. Numeral. Então, ela sabe: opa, isso aqui é o número 19, então aqui tem a carta do Sol. Então, de acordo com o que a pessoa está perguntando, ela vai interpretando o que esse símbolo arquetípico responde para ela. Então, o primeiro desafio foi criar essa memorização. Ela tem um tarô dela. Sim. E a Isso conforme a sua a descrição, minha descrição. né? Que vocês Isso que foram eu fui elaborando elaborando juntos. juntos. E ela tem um baralho com essa marca em relevo que quando ela pega, então ela faz jogos de 3 cartas. Certo. Então, de acordo com a pergunta, ela põe a mão, ela sabe as cartas que estão aqui, ela vai descrever a orientação que a pessoa precisa, né? E a gente está conseguindo avançar bastante nisso. Então, Olha que começam a bacana. vir alguns outros desafios. Então, eu quero que ela leia um peladão agora, com 5 cartas. Mas, imagina que quando ela vai colocar as cartas na mesa, se não tiver tudo muito bem organizado, se ela bater a mão, ela tira a carta da posição. Sim, E ela desfez o o jogo jogo. original. Então, o que que eu estou trabalhando com ela agora? Eu vou criar numa placa de EVA, eu vou deixar um molde com os Tá, furos, tipo as uma marcas, uma tábua, né? tábua Uma com tábua as marcas. com as Então, ela vai marcas. tirar 5 cartas, ela vai pôr as cartas nas posições. Então, depois que ela pôs, ela põe a mão, ela sente qual é o número, então ela tem lá as posições do peladão e ela descreve para a pessoa o que está acontecendo, sem correr o risco dela se embaralhar. E Sim. se isso der E certo, tirar o jogo que a pessoa é, fez. e se isso der certo, aí eu posso levar isso para um jogo com uma mandala, com uma cruz celta, que aí eu tenho um molde aonde ela põe as cartas. É um processo bastante interessante, porque a gente trabalha muito com essa questão da memória dela, dentro da vivência que ela tem, as referências que ela tem para falar de cada carta, mas ela consegue entender isso e ela está mostrando que não é o símbolo que está na carta, é uma referência numérica que, ao ela embaralhar as cartas para responder uma pergunta, ela consegue tirar disso uma sincronicidade, uma ressonância, e o tarot está na cabeça dela, E o tarô tá na cabeça dela. né? Porque às Interessante. vezes a gente faz alguns exercícios, então, por exemplo, ela pega a carta do carro. Aí eu falo: como que é a carta do carro mesmo? Aí ela fala: o carro tem isso, 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 para ver se ela está conseguindo. O meu objetivo no começo não era nem que ela memorizasse todas essas imagens, mas ela ter uma referência dos elementos, pelo menos os elementos mais básicos,
para se ela tiver alguma dúvida, ela se lembrar disso e ela ir construindo. É um processo longo, né? Como a gente estava falando. Se eu for ensinar uma pessoa que não tem uma deficiência visual, leva tempo para eu conseguir assimilar e sedimentar tudo isso. Sim, Ela leva mais tempo, sim, mas com certeza. respeitando também o momento dela, o momento de vida, o momento histórico, e uma preocupação muito grande minha com o processo de aprendizagem, né? Então eu criei uma forma de falar, eu vou ensinar ela assim, assim, criei um pequeno cronograma, mas vão aparecendo desafios da idade dela, da compreensão, de vocabulário, Sim, que eu sim, tenho que sim, voltar um pouco atrás lógico. para dar tempo dela ir assentando. São os desafios mesmo do ensino, né? Do Sim, ensino. é, Até você me lembrou, você trazendo essa questão das imagens, da pessoa fazer a sua imagem, entender como é o sol e a partir disso ter a imagem do sol para si, né? No episódio anterior da Hora do Tarô, eu entrevistei o Claudinei Prieto, que trouxe inclusive o Cubo, né, do Tarô, que foi o último livro que ele lançou, bem interessante. E ele falou uma coisa que chama-se Tarô Vivo. E aí eu falei, o que é o tarô vivo? E ele explicou da seguinte forma, que à medida que a pessoa vai realmente sedimentando, introjetando esses arcanos, esses arquétipos, esses arcanos, você, às vezes, andando na rua, se você quiser uma mensagem, meio que você se concentra, abre o olho e aparece, sei lá, uma pessoa sentada, uma senhora sentada ali no ponto do ônibus. Aí você pode fazer a relação com uma sacerdotisa, uma pessoa que vai passar com uma bengala, aí você pode fazer uma relação com o eremita, e naquele momento, aquilo pode ser a mensagem que você você. precisa, né? Para que você É, realmente atue daquela forma, né? que mostra que está muito além das cartas, muito além do papel, né? É esse conhecimento que vai me abrindo essa percepção do meu mundo, que é o tarô vivo, e que o aprendizado e a leitura, ela não está só no papel, né? Eu acho que se ela tivesse nascido com a deficiência, em que a pessoa nunca viu uma cor, né? Eu falo para ela vermelho, amarelo, é diferente. Ela consegue saber do que você está Quando eu falando, né? faço uma descrição para ela, como ela adquiriu a deficiência depois, ela sabe o que que é vermelho, o que que é amarelo, o que é azul. Talvez se ela tivesse nascido, fosse mais difícil. Sim, Mas, por exemplo, eu estou com um tarô aqui que não é colorido, é né? E ele verdade. funciona, né? É lógico que quando a gente olha para um tarô de Marcélia mais clássico, tem alguns elementos que vão chamar mais a atenção. Uhum. Mas é que não está só no papel. E é esse conhecimento que você vai construindo que é mágico, que leva tempo e que é a parte que nos transforma, né? Que nos transforma e que faz com que a gente pense, repense, avalie, inclusive as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas melhores escolhas, né? Né? Outro dia também lembrei de uma coisa, uma das pessoas que estava me consultando sobre curso, que ela queria fazer o curso, ela falou, nossa, mas um ano? Eu falei para ela, eu nunca parei de estudar. Um ano é pouco, né? Perto Até de. hoje eu continuo fazendo curso de reciclagem, É, comprando livro. eu estudo tarô desde os anos 90 e nunca parei, Parece. né? E, não, E aí, e nem tenho a pretensão, né? como a gente está falando de um símbolo, ele vai evoluindo. Então, se você pensar de 90 para cá, algumas coisas que estão muito fortes na nossa realidade hoje não existiam em 90. O Não. símbolo evoluiu. Inclusive essa questão da geração, né? Nessa geração do aparecimento da internet, do aparecimento, enfim, dessa comunicação tão rápida, tão desastrada, né? Que hoje em dia, às vezes, em 10 segundos, a pessoa quer passar uma mensagem, né? E às vezes, e hoje a gente também tem que entender que também existe uma velocidade, Sim, existe uma vontade eu de não aprender mais posso, rápido, a eu não gente também posso, tem que atualizar, né? eu não posso ser um teimoso, turrão, falando, não, vai demorar um ano. Eu sempre falo para a pessoa, ó, em média um ano. Porque se você se dedicar e você realmente conseguir entrar nesse conhecimento, isso vai levar outro tempo. Eu estou falando por uma média que os meus alunos têm, de acordo com as interpretações que eu estou vendo eles fazerem, com a segurança que eles vão respondendo. Então, é possível fazer em menos tempo? A gente precisa entender isso também. Eu não posso ficar fechado e falando, não,
Você não vai aprender antes disso. Depende muito da forma como essa pessoa está conectada e qual é o caminho de aprendizagem dela, né? É. Mas falar que você vai aprender num mês só, não dá. Mas não é no final de No final de semana, semana. né? Não dá para você realmente entender os arcanos de forma responsável para você poder começar a trabalhar ou ser uma profissional do É, tarô já com tão pouco. pouca experiência, pouca vivência, pouco ensinamento, Porque tem né? uma questão da responsabilidade deste conhecimento e tem também uma questão da preparação da consulta, né? Porque independente de ser uma consulta presencial, online, ou a pessoa mandar uma pergunta pelo WhatsApp para você responder, né? Você tá pronto para ouvir essa pergunta? Para lidar com essa questão? Pensar a partir dessa questão, ajustar a pergunta e escolher o método de jogo que você vai fazer? Então, não é só a carta, você tem toda essa questão de tentar ter essa percepção do que a pessoa está buscando. Sim, com certeza. E aí também, também faz parte do Também ensino, faz né? parte do ensino, Essa que questão é também de como é que você elabora a tua consulta, como é que você empatia, entende. escuta ativa, compreensão, empatia, tem muita coisa nesse acolhimento. Porque se a gente pensar, por exemplo, agora com inteligência artificial, né? Se você fizer uma pergunta para ele, ele vai te dar três cartinhas. Sim, Mas quem não tem o conhecimento sabe fazer a pergunta. Eu sim. posso estar fazendo a pergunta errada, né? E outra coisa que acontece muito para gente que atende cara a cara é o acolhimento. Porque mesmo que seja online, eu estou te vendo. E que isso não substitui, Isso não né? existe. É realmente, por mais que tenha aí a IA e as coisas acontecendo, a resposta vindo, porque a gente tem até essa questão hoje desse período, tem pessoas fazendo terapia, né, Com com IA. É. inteligência artificial, né, tendo Quantas, amigo, é, colocando nome e tudo mais, quantas né? consultas, Lu, você já não fez que a pessoa vem, ela só precisava falar. Com Sim, três cartinhas você resolve a vida. a questão dela, na Ela verdade, precisava ela precisava. falar, às vezes ela precisava de uma hora ali para ela falar o que ela estava acontecendo. É. Isso não tem jeito. E o tarô também direcionando, né? Porque ele vai responder, Sim, né? Ele vai responder dentro daquilo que a pessoa está trazendo às vezes ela vai precisa de direcionar. mais tempo para contextualizar o que ela está precisando. É verdade, é verdade. É, eu me lembrei agora da época que eu fiz astrologia horária, que você falou, a gente tem que entender as perguntas, né? E os astrólogos medievais, né, que trabalhavam nas feiras, né, enfim, eles tinham que aceitar a pergunta. Então, o aceitar a pergunta não é assim, ah, ele é, né, fresco, vai aceitar a pergunta. Não, ele tinha que entender. Qual é o propósito, qual é a pergunta, o porquê que a pessoa estava perguntando? Aí sim, aí o astrólogo, né, que eles falavam, É. eu aceito, e aí naquele momento ele Ele ia levantava o fazer. mapa. Eu estou lendo um autor muito clássico, que é o William Lilly, e ele fala sobre isso. No É, começo, que ele vai fazer as regras de interpretação dele, ele fala: primeiro você tem que aceitar a pergunta, é, que é uma coisa que para nós é meio automático, mas é, quantas perguntas eu recusei? Eu falei: não, não é isso que você quer saber. Né? A pessoa me faz uma pergunta, vai dar certo? Eu falo: não, mas o que é dar certo? Né? A pessoa outro dia me perguntou, ela está tentando vender uma casa, ela falou, quando eu vou vender a casa? Eu falei, então não é essa a pergunta. O tarô não vai te dizer o quando. Ele pode te responder sim, até 3 meses, sim, até 6 meses, né? Mas acertar a data de período de de X a X, de X, X, né? tudo bem, mas eu não vou te dar uma data de quando vai ser Não, vendido. isso não tem Então eu não como, né? aceitei a pergunta. E É, aí eu falei para ela, não, não é isso que você quer saber. E eu posso te ajudar desta forma. Sim, até 3 meses você consegue fazer a venda, não. são que a pessoa fizer também. Então, a partir de hoje, sei lá, 4 meses, a possibilidade de venda é bastante Gente, grande, mas o que que você vai fazer também neste período? Você vai anunciar mais, você vai colocar mais propaganda na internet, você vai conversar com outras pessoas, você vai abrir teu leque de é, possibilidade de corretores, isso é entender. porque aí tem Tá? que ser a Porque história, né? ela me pergunta, vou conseguir vender? Aí eu pergunto, você já anunciou? Essa casa já está postada, já tem um corretor, alguém já está trabalhando isso? Ou você ainda está numa intenção de começar
muda tudo. A pessoa também tem que estar aberto, por exemplo, para uma negociação, porque também se a pessoa ficar, não, eu só quero 1 milhão e não abro mão de 1 milhão, talvez você não vai conseguir, né, vender, porque vai ter negociação, enfim. Então você tem que abrir um pouquinho mais para esse entendimento, né? É, que é entender a pergunta, Que é que é entender a onde que ela quer pergunta, chegar. E mostrar para ela que não é uma data, é um conjunto de ações que precisam acontecer para que dentro daquele período ela possa ter sucesso ou não, que está né? mais aberto, que tem essa possibilidade, né? Muito bem. Você sabe que com a vinda do Claudinei também, ele me trouxe um livro que eu achei maravilhoso, que chama-se O Tarô dos Magistas. Eu estou lendo, né? Que é o legado dos imagineiros medievais. Fantástico. Então, Oswald Wirth é do final do século XIX, que foi o boom, né, do ocultismo, dos arqueólogos, dos estudiosos, né, das lojas, das grandes lojas filosóficas, como maçonaria, Rosa Cruz e tal. E Oswald Wirth é um dos pensadores daquela época, né? Foi fundador da loja maçônica dos Martinistas, enfim, ele era um cabalista, Sim. enfim. E aí ele escreve uma coisa bem interessante, né? Que é o compreender, né? Que é o entender, que é o sedimentar, é tudo que a gente está falando, né? Ele coloca assim: o esforço para compreender a essência do tarô e sua importância como ferramenta de conhecimento é notório. Sua abordagem exerce influência até os dias atuais. A importância desse livro reside em sua capacidade de fornecer coerência e integração com o tarô, tornando uma referência valiosa para aqueles que procuram compreender sua essência e sua relação com as outras tradições esotéricas. Esse é o prefácio que Claudinei escreveu sobre o IRT, que é o tarô dos magistas. Quer dizer, um cara que foi tão dedicado por tantos anos, né, estudou tanta coisa, por que nós não faremos também, né? Por que nós não vamos também meio que trilhar, talvez nem tanto quanto ele, né? Mas por que não trilhar realmente? Século XIX. E o que ele fala ainda está reverberando no que nós estamos conversando aqui, né? É, século XIX. Nós estamos falando aqui de 1879 a 1887, né? Que foi realmente um boom do ocultismo, né? Onde Blavatsky, enfim, tantos outros, né? É, fizeram seus estudos e trouxeram tanto conhecimento. E o conhecimento, eu acho que não ocupa espaço também, né? É, Mas você entender que você realmente se dedicar a um estudo, e essa um aprendizado, é né? uma coisa importante também, Lu, porque assim, estudar o tarô não é só ler livros de tarô, né? A gente precisa também entender um pouco de história, de onde isso veio, para onde isso vai, a percepção desse mundo que você está. Esse estudo do símbolo, das imagens arquetípicas, é muito maior, né? É. E eu acho que também é você contextualizar todos essas figuras também no momento atual, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito comprometido não só com o nosso autoconhecimento, o conhecimento do tarô, mas também inserir ele nos dias de hoje, né? Como é que hoje a gente vê uma temperança? Como é que hoje a gente vê um carro? Quem é o diabo hoje? Quem é o diabo hoje, né? Né? Que não é aquela figura tão maléfica que você percebia lá atrás, na época dos primeiros tarôs. Hoje a gente tem uma visão dele muito diferente dessa coisa do desejo, da satisfação ou da insatisfação, da capacidade de realização. Provavelmente, quando se pensava sobre essa carta lá atrás, com exceção desse momento que o IRF vem já estruturando de uma outra forma, era uma outra visão, né? Quais são as tentações atuais, né? É. Onde me pega hoje, né? O que me seduz, né? É. Tanto, né? Tão grandemente, né? Que Então, que me seduz a ponto de me aprisionar. de me aprisionar, né? Então, eu acho que também a gente está sempre nessa questão dessa atualização. João, já que nós estamos aí dia 1º de dezembro, né? Fechando mais um ano, 2025, que foi um ano tão desafiador, né? Tão desafiador, com tantos eventos, né? Bons e muitos não tão bons, né? Tira uma cartinha para gente aí, vamos ver o que a gente pode esperar, né?
e 26, se a gente 26. pensar no número e a gente fosse falar numa ideia de uma regência, nós estamos falando de roda da fortuna, Sim, né? Você pode falar de ciclos, de mudanças, de repetições. É um ano bastante intenso, se a gente pensar, né? Pelo que eu vi, são 11 feriados, eleição, Copa do Mundo. É um vai ser ano movimentado. agitado. Vai ser agitado. O que que a gente tem aqui, né? Imperador, Oh, imperador, bem-vindo. né? É, nesse cenário de tantas agitações e mudanças, né? Como que eu me posiciono com relação a isso, né? Aonde está a minha força pessoal, o meu poder de controle nessa roda toda girando para cima e para baixo o tempo todo, sem eu me perder numa teimosia, numa chatice, né? Realmente me colocar num lugar de alguém que chegou ali porque foi construindo e que, independente de qualquer agitação que for, eu saio do outro lado. É, manter sempre os seus princípios também, os seus valores, né? Não sendo chato, não sendo Uhum. teimoso, não sendo turrão, né? Não sendo inflexível, né? Mas qual será o meu propósito, Meu né? propósito, né? É, é possível construir, entendendo essas mudanças todas que podem acontecer, como que eu estou apto a lidar com isso? Como é que eu vou surfar nessa Como é que eu onda, vou né? surfar? Porque é uma onda grande. Vai vir movimento por aí, É, gente. Podem aguardar. 2026 vai ser um ano agitado. Segurem-se nas cadeiras, né? É por aí. João Carlos Petronilho, que prazer enorme, que conversa gostosa, que passou muito rápido. conversa tranquila, agradável, boa. Enfim, muito Muito obrigado rápido. por Muito você obrigado. ter vindo. E assim, fechando o ano com você é um presente, eu acho que para mim e para todos nós. Pra mim, Tá bom? muito obrigado. Obrigado, querido, tá? Gente, mais uma hora do tarô, episódio 3, não, desculpa, episódio 2 da temporada 3. E ano que vem, mais e mais e mais e mais. Obrigado, um beijo grande. Bom dezembro para todos. Tchau.